Ciências para o terceiro ano com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje vamos estudar das páginas 54 a 56. Nessa aula vamos estudar o capítulo 5, a reprodução dos animais. E sempre que a gente inicia um capítulo, a gente inicia o estudo aí, né? Pelo início desse capítulo, analisando a imagem e respondendo algumas perguntas. A reprodução é uma das etapas do ciclo de vida de todos os seres vivos. Observe a imagem abaixo, que mostra um ambiente com plantas e animais vertebrados e invertebrados. Nós já estudamos os animais vertebrados, que são aqueles que têm coluna vertebral, né, e vértebras, e os invertebrados, que não possuem coluna vertebral e nem vértebras, não foi mesmo? E agora a gente vai estudar a reprodução dos animais. O que é essa reprodução? Como os animais se multiplicam, né? Como que eles têm aí os seus filhotes, tá bom? E a gente vai responder aqui 4 perguntinhas. Quais são os animais invertebrados da imagem? E como você imagina que eles se reproduzam, né? Você vai botar aqui o nome dos invertebrados e como que eles se reproduzem. Segunda pergunta, identifique os micos-leões dourados. Você vai circular aí os micos-leões dourados. Como você imagina que eles se reproduzam? Como será que eles se reproduzem, né? A gente vai descobrir no estudo. Circule uma ave. As aves nascem da mesma maneira que os micos. As aves, elas nascem da mesma maneira que o mico-leão dourado? Identifique os ovos na água. Que animal você acha que depositou esses ovos? E aí, quando pedir para você identificar aqui na imagem, você circula, tá bom? Que animal será que colocou esses ovos aí na água? Se você tiver em dúvida, agora você vai compreender aí como funciona essa reprodução. A partir da página 55. Como os animais se reproduzem? A reprodução permite que os animais deixem descendentes, isto é, tenham filhotes. Assim, os animais permanecem no planeta. Em geral, na reprodução dos animais, há a participação de um macho e de uma fêmea. É o caso dos seres humanos. Porém, existem animais que podem se reproduzir de outras formas. Então, a reprodução dos animais acontece sempre com um macho e uma fêmea, mas existem animais que podem se reproduzir de outras formas, e a gente vai conhecer também essas outras formas. Reprodução com macho e fêmea. A reprodução da maioria dos animais depende do acasalamento entre o macho e a fêmea. O acasalamento é o modo como esses animais se unem no momento da reprodução. Para atrair a fêmea, alguns machos fazem a corte, isto é, apresentam um comportamento especial. O pavão, por exemplo, abre as penas da cauda e começa a exibi-la diante da fêmea para chamar a sua atenção, como a gente pode ver aqui, ó. A fêmea e o macho de alguns animais são muito diferentes, mas existem casos em que é difícil perceber essa diferença. E aqui nós temos alguns exemplos, ó, os besouros acasalando, nesse caso o macho está sobre a fêmea. Temos aqui o pavão exibindo a sua cauda para chamar a atenção da fêmea. Temos aqui também um casal de jandaias verdadeiras. Nessa espécie, o macho e a fêmea são muito parecidos, então é difícil identificar quem é o macho e a fêmea. E tem uma pergunta aqui. Você conhece outros exemplos de comportamento dos animais para atrair os parceiros? Que outros exemplos, né? Que outras formas os animais usam para atrair aí os machos usam para atrair as fêmeas, para poder ter a reprodução? Aqui na página 56 mostra a reprodução sem parceiro. Não precisa ter um macho ou uma fêmea. Esses animais se reproduzem sozinhos, tá bom? Existem animais que conseguem se reproduzir sem precisar de um parceiro.
Por exemplo, os corais são animais marinhos que podem se reproduzir formando novas partes do seu corpo. Outro exemplo é a estrela do mar. Se o seu corpo se partir, cada parte pode se recuperar e dar origem a outro animal inteiro. Ó. A estrela do mar ela é um animal, tá, gente? E se ela for partida ao meio, ó, olha só o que acontece. Ela foi partida ao meio e ela se multiplicou. Tá vendo como que elas se reproduzem? E o coral, né? Ele vai se reproduzindo formando novas partes, tá bom? Questão 2. Leia o texto e responda às questões. O ruído das cigarras tornou-se uma parte de Brasília. O inseto parece prever a chegada das tempestades. Somente quando a umidade do ar fica mais elevada e a água, ele se reproduz. É nesse momento que as cigarras adultas cantam. O canto da cigarra tem o objetivo de atrair o parceiro do sexo oposto para um relacionamento. Ou seja, se uma cigarra fêmea está cantando, ela está com o objetivo de atrair uma cigarra macho. Se um cigarro macho está cantando, ele está com o objetivo de atrair uma cigarra fêmea, tá bom? Então, como as cigarras se reproduzem, gente? Em que momento? Está dizendo aqui, né? Ó, somente quando a umidade do ar fica mais elevada e a água, ela se reproduz. Letra B. De acordo com o texto, a reprodução das cigarras depende de um tempo muito seco ou de um tempo muito úmido. E aí, tá dizendo aqui no texto também. Bacana? Então, essa é a nossa atividade de hoje. A gente viu que alguns animais, para se reproduzir, precisam ter, né, o macho e a fêmea. Pode ser através do acasalamento. E vimos também que tem a reprodução sem um parceiro. Não precisa ter um macho ou fêmea. Que esses animais, como os animais aquáticos, se reproduzem sozinhos, né? A gente viu o exemplo aí da estrela do mar e dos corais que eles vão se multiplicando. Bacana? Na próxima aula a gente vai estudar outras formas de reprodução. Tem aqueles animais que colocam ovos, né? Tem aqueles animais que colocam larvas e assim a gente vai continuar esse estudo, ok? Até a próxima aula.